tudo bem com você? Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo e aprendizagem sobre alguns gêneros textuais. E esses gêneros são muito importantes para que a gente compreenda o mundo, porque eles circulam em várias esferas nas quais nós convivemos socialmente. E nós precisamos ter esse entendimento de cada um deles, ok? Hoje nós vamos tratar especificamente do gênero textual artigo de opinião. Vamos lá? O que é um artigo de opinião? Eu quero que você saiba primeiro que esse tipo de texto, ele tem uma razão de ser. Ele é elaborado ou escrito com uma finalidade, que é defender uma tese. Defender uma tese, ou seja, um ponto de vista. O ponto de vista do autor, do articulista do texto, que vai se prover de ferramentas para comprovar tudo que ele está dizendo em defesa dessa tese. E muito mais que isso, vai tentar convencer você de que ele está correto. E para isso, ele lança a mão de vários argumentos que irão fundamentar essa tese. E para isso, ele articula esses argumentos dentro do texto para que você compreenda e também seja convencido, persuadido a entender a opinião dele e a concordar com ele também. Vamos lá? Artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, locutor do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Ele circula em especial em jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridades para fundamentar a tese apresentada. Artigo de opinião é um gênero que circula em meios como jornais, revistas e sites da internet, como eu havia falado anteriormente. Preste atenção aqui o que eu tenho a dizer a você. Lembre-se sempre, tá? O artigo de opinião, ele precisa apresentar uma tese. Sem tese, ele não tem razão de ser. E para que essa tese seja comprovada, ele se utiliza de argumentos como foram colocados aqui, dados estatísticos, exemplos, citação de autoridade, né? Que é a pessoa que tem autoridade para falar sobre determinado assunto. E todos os meios de comprovação possíveis ele vai utilizar para fundamentar essa tese. Continuando. Qual é a estrutura do artigo de opinião, então? Esse texto possui uma introdução e nessa introdução, gente, ele vai situar o leitor, ele vai apresentar o tema discorrido, ele vai te situar, dizer especificamente sobre o que ele vai falar, para que você entenda, para que você compreenda o assunto que será trabalhado. Depois, nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente já observa a interpretação desse articulista do tema que ele vai trabalhar, né? Um momento em que a opinião dele aparece, em que os argumentos são organizados justamente para sustentar a tese dele. E a conclusão. Na conclusão, além da retomada de toda a temática trabalhada ou escrita, ele também vai opinar. Ele vai finalizar fazendo você refletir sobre a ideia colocada e vai opinar ou sugerir alguma solução para esse problema proposto, ok? Quais são então as características de um artigo de opinião? Nós temos um título, que geralmente ele é polêmico e provocante, já para chamar a atenção, porque ele geralmente trata de assuntos que são polêmicos. E que assuntos seriam polêmicos? Esses em que há discordância coletiva, social, uns são contra, outros são a favor, né? Uns acham que sim, outros acham que não. Então, diante desse debate social, ele utiliza-se desses temas polêmicos para construir seu artigo de opinião. A pessoa que faz isso dentro do texto é denominada articulista. E esse assunto, ele é geralmente de relevância coletiva. A linguagem utilizada também tem que estar de acordo com a norma padrão. Não é uma linguagem coloquial, mas é uma linguagem simples para que as pessoas compreendam o que está escrito, mas ela está sempre de acordo com a norma padrão. Pontuação correta, coerência, coesão.
e uso também da primeira ou terceira pessoa. Como falei anteriormente, possui uma tese, que é a defesa de um ponto de vista cujo objetivo é promover um debate público e principalmente se utiliza de argumentos que venham persuadir o leitor. Nós temos aqui um exemplo, de um artigo de opinião escrito por Luiz Carlos de Menezes, retirado da revista Nova Escola, e nós vamos ler um pouquinho aqui. O título é Diferenças, Respeito versus Preconceito. Escolas que recebem e educam os alunos independentemente de origem, orientação sexual ou deficiência, ensinam a todos a viver. Observem que já nessa primeira entrada aqui do texto, título e subtítulo, a gente já observa que há uma opinião dele embutida ali de forma bem, sutil. Vamos lá ao texto. As demonstrações coletivas de intolerância, desrespeito e violência são sempre chocantes, ainda mais quando atingem os mais frágeis e ocorrem na escola. A discriminação existe em toda parte, nas relações religiosas, esportivas, sexuais, étnicas ou políticas, e dão origem a ódio, conflitos, crimes e guerras. Estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE mostra que também em instituições de ensino há práticas discriminatórias por cor, pobreza, gênero, orientação sexual e até mesmo por deficiência física ou intelectual. Observem aí no texto. Todas as manifestações ou demonstrações de intolerância são chocantes, ainda mais onde? Na escola. Então, nesse primeiro parágrafo introdutório, nós já podemos observar que ele vai falar dessa intolerância vivenciada dentro das escolas e que ele comprova essa afirmação, essa proposição dele através dos estudos da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE. Ele já fundamenta, então, nesse primeiro parágrafo, que existe sim intolerância dentro das escolas. Vamos lá. Segundo parágrafo. Como as crianças não estudam porque são evangélicas ou católicas, orientais ou negras, deficientes físicas ou atletas, mas porque são gente, a escola deveria ser um espaço de diversidade onde se aprende a conviver com as diferenças. Observem bem, gente, aí no texto. Eu, inclusive, negritei essa parte para que você observe a opinião clara desse autor. No artigo de opinião, nem sempre a tese virá no primeiro parágrafo, como a gente estuda no texto para o Enem, a redação dissertativa do Enem. No artigo de opinião, ela nem sempre vem explícita e nem sempre vem no primeiro parágrafo. No decorrer do texto, pelas pistas colocadas, nós observamos a posição, o posicionamento do articulista e a tese que ele defende. Continuando aí no texto. No entanto, é comum pôr em dúvida a possibilidade de essa instituição enfrentar questões difíceis de tratar nos demais espaços sociais. Contudo, com base no que presencio em escolas, posso mostrar que isso é mais que desejável e possível. O que ele está nos falando aqui? Ele está dizendo que existe sim essa intolerância nas escolas, e que ela deveria ser trabalhada, porque esse espaço escolar deve ser um espaço de convivência pacífica, de respeito às diferenças, à diversidade. E algumas pessoas acham que isso não é possível. E ele vai começar a provar agora no texto que é possível sim, inclusive trazendo exemplos como fundamentação para a sua tese. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Um exemplo notável me chegou quando leitoras dessa coluna escreveram para contar sobre escritores da liberdade que elas conduziam numa unidade da rede pública de São Paulo. Ao visitá-la, fui apresentado e ao projeto Conviver, que merecia também ser tratado numa obra cinematográfica. Alunos de 45 classes, seus mestres e comunidades superaram graves conflitos e criaram um ambiente de compromisso e participação. Vejam só, um exemplo notável. E aí ele vai tratar do projeto Conviver, que foi inspirado naquele filme Escritores da Liberdade.
Um exemplo também para fundamentar a sua tese de que é possível mudar essa realidade dentro das escolas. Outro exemplo, né? Os exemplos eram vários. Uma garota contou com candura os próprios preconceitos e como se livrou deles. Outra vivia as emoções de um pega-pega em cadeira de rodas empurrada pelo pátio. Um pai observava o filho com paralisia cerebral discutindo a injustiça na derrota do time da escola. Um grupo preparava a peça musical Kizomba para valorizar o convívio étnico-cultural. Soube depois de uma equipe de vôlei composta por afinidade na orientação sexual. Em outra escola pública que visitei recentemente, o coordenador pedagógico, Daniel, me falou da integração de um jovem transexual que tinha sofrido discriminação em várias outras instituições. Para que fosse bem acolhido, foi decisiva a ação de um grupo de alunos experientes nesse tipo de problema, por intermédio de Amélia, militante de causas sociais e educacionais, soube do trabalho do projeto Purpurina, que tem apoiado outras vítimas de segregação. Eu poderia trazer pelo menos um bom exemplo de superação, em contrapartida a cada grave incidente que vira notícia. Por isso, rejeito a ideia de que a barbárie se instalou na escola em definitivo e que enfrentá-la estaria fora de nosso alcance. Também não concordo com quem imagina que lidar com essas questões é perda de tempo ou traz prejuízo ao ensino regular. Vamos dar só uma paradinha aqui. Observem, ele traz diversos exemplos que comprovam que é possível mudar essa realidade escolar. E, inclusive, aqui no último, quando ele diz que em cada contrapartida dessa, em cada incidente grave desse, ele poderia trazer um exemplo de superação para contrapor a essas notícias. E por isso, ele fica bem claro aqui o seu posicionamento quando ele diz: rejeito a ideia de que essa barbárie se instalou. Então ele diz: é possível mudar essa realidade novamente, certo? Quando se enfrenta a discriminação ou se dá o tratamento adequado aos alunos com defasagem, síndromes e deficiências, como mostrado no especial Inclusão da Nova Escola, o desempenho de todos melhora, sem contar com o ganho maior, que é o de conviverem solidariamente em paz. Ele retoma então, qual é a tese dele, gente? Existe sim intolerância dentro das escolas, mas é possível mudar essa realidade. E aí ele vai comprovando a sua tese através de exemplos que ele vivenciou dentro das escolas, e aí ao final ele vai retomando justamente a problemática e sugerindo o que é possível para que se tenha paz nas escolas. E no 6º parágrafo, ele coloca para reflexão: entre as lições centrais, vale lembrar que aquele que reconhece o valor de alguém pelas batalhas que enfrenta e não pelo que aparenta, jamais será preconceituoso. Da mesma forma, quem percebe que cada um de nós tem o desafio de admitir e afirmar a própria singularidade diante do mundo, não faz a crueldade de humilhar alguém por causa disso. A alegria que se sente em instituições em que se respeita e se aprecia a pluralidade, como as que conheci, constitui a melhor razão para aprendermos com elas. Então, nós temos aqui na finalização do texto, do artigo de opinião, no 6º parágrafo, ele retomando a problemática, reafirmando que é possível se mudar, dizendo como através de exemplos e ainda nos trazendo uma fala para refletirmos, que essa sim seria uma instituição que vale a pena ensinar e aprender. Gente, eu quero que vocês fiquem ligados nos descritores de língua portuguesa, que lá nós temos os descritores 10, se eu não me engano é 8 e 10 ou 9 e 10, procurem isso na internet, que lá vocês vão ver atividades específicas sobre reconhecimento de teses desse tipo de texto e de argumentos que fundamentam essas teses. Além disso, nós teremos atividades também para que vocês reforcem esse aprendizado na nossa plataforma Educ, educ.ce.ac.gov.br. Não deixe de acessar. Você vai aprender muito com as atividades que estarão lá, ok? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!